Olá, amada igreja, boa noite, que a paz seja convosco. Bem-vindos a mais um culto de sexta-feira, que denominamos de cura e libertação. Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Amém? Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar a Deus, colocar diante do Senhor este culto e abrir o nosso coração para o nosso Deus. Pai amado e querido, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, com tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este culto. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, meu Deus. E encontre um coração sadio, um coração disposto a receber, a praticar, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, que venha manifestar do Espírito Santo, do poder, da unção, da cura em cada casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. A meditação hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O Senhor nos diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. É Pedro descendo do barco, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Olha que palavra poderosa o Senhor nos fala nessa noite. Jesus caminhou sobre as águas. O Senhor Jesus, ele não estava sozinho. Havia um momento que ele estava com seus discípulos, né? Ele nunca fez as coisas do seu ministério sozinho. Ele equipou seus discípulos para fazer, instruindo. E ao cair da tarde, Jesus fez com que os discípulos fossem para o barco, entrassem no barco. Isso depois que aconteceu a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. E aí despediu da multidão e foi. Só que o Senhor Jesus saiu sozinho, porque ele foi orar. Quando o barco estava numa boa distância já, em alto mar, e começaram as ondas fortes, imagine os discípulos, irmãos, no desespero, vendo que Jesus não estava no barco com eles, mas estavam os 12 lá, e foi um momento de muita correnteza, muito vento, as ondas estavam fortes, vento também, vento contrário. Imagine essa situação aí agora. Por que aquele vento era o contrário, irmãos? Você já pensou, imaginou por que era contrário aquele vento? Né? Acreditamos que sem aquele vento, né, os discípulos jamais teriam experimentado um encontro com Deus. Porque no momento da turbulência, no momento da circunstância, no momento da situação do problema, eles estavam ali, apavorados, estavam com medos. Amém? E no versículo 26,
Aliás, no versículo 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. No versículo 26, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Imagine, irmãos, Jesus começou a andar sobre o mar, os discípulos, naquele alvoroço do barco, não reconheceram o Mestre, não reconheceram Jesus, os ventos fortes, contrários. O que nós aprendemos, né? Com tudo isso, com esses ventos contrários. Sempre devemos ficar em alerta com as circunstâncias contrárias. Jesus, ele nos mostra isso. Nós precisamos entender e ver para o que Jesus vai nos dizer nessa adversidade. O que Jesus pode nos dizer no que estamos passando hoje, no que você possa estar passando nesse momento, né? Uma tempestade, estamos no meio de uma tempestade. Como vamos sair dessa tempestade? Como vamos recorrer ao Senhor Jesus? Os discípulos estavam tomados de pavor, mas eles foram ensinados. Mestre deu uma lição de fé na vida deles. Na tempestade, eles ficaram lá no barco com medo de naufragar, com medo, lá gritando, desesperado. E Jesus veio ao encontro dos discípulos de uma forma sobrenatural, uma forma grandiosa. Jesus tranquilo. Irmãos, aprendemos que com uma fé a tempestade passa. Não adianta ter desespero, não adianta ficar, apavorados. Não, vamos buscar o Senhor, vamos declarar a palavra do Senhor. Os discípulos ficaram apavorados porque não conseguiram reconhecer Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. Eles ainda disseram: é um fantasma. Mas entre os discípulos alguém falou. Pedro falou. Pedro foi ousado. Pedro enxergou de uma forma diferente. Enquanto todos os demais estavam lá, temerosos, apavorados, com medo, Pedro enxergou Jesus e ele pensou de uma forma diferente. No versículo 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro. Pedro ousado. Pedro entendeu de forma diferente. Pedro reconheceu Jesus. Amém? E aí no versículo 28 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha o que Pedro pediu, né? No momento de fé, no momento que ele viu de forma diferente. É interessante porque Pedro, ele viu o seu mestre, ele viu o Senhor Jesus dentro dessa cultura de discípulo e mestre. Ele viu o Senhor, ele reconheceu, e todo discípulo quer ser igual ao seu mestre. Pense comigo, ele viu Jesus andando sobre as águas, e o que ele pediu? Que queria também andar sobre as águas. E quando Pedro viu ali, olha, Jesus, o que você imagina que Pedro possa ter pensado, queridos? Eu penso o seguinte, esse é o meu pensamento, uma oportunidade. É uma oportunidade de estar ali com o Senhor, de vivenciar ensinamentos. Que ensinamentos, queridos? Fé. Fé é um grande ensinamento. E uma oportunidade de fazer o que Jesus estava fazendo. Jesus estava andando sobre as águas. Amém? Muito forte isso. Na frase quando Pedro disse: deixa eu andar sobre as águas, né? Deixa eu ir ter contigo. Eu penso que o Pedro deve ter pensado assim: Senhor, é como se ele dissesse: Senhor, deixa eu andar também sobre as águas. Eu sou teu discípulo, Senhor. O Senhor me ensinou. Olha só, irmãos, como devemos ter fé.
Jesus não repreendeu Pedro porque ele pediu para andar sobre as águas. Jesus não chamou Pedro de pretensioso porque Pedro quis ser igual a Jesus ou andar sobre as águas. Não. Jesus aceitou. Jesus mandou ele e ter com ele, andar. Amém? Então nós precisamos entender cada ensinamento. O Senhor nos ensina nessa palavra a ter fé, a prosseguir. No momento da tempestade, não se desesperar, mas prosseguir, porque Deus nos ensina a clamar, a orar e a ter fé. E mais para frente o Senhor fala que nós faremos obras maiores, amém, queridos? Faremos obras maiores. Olha isso, e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Pedro quis ter com Jesus. O Senhor Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. Irmãos, chega um certo momento que a gente tem que prestar atenção no contexto da nossa vida. Reparar como é que está essa circunstância. Que se isso está te levando ao desespero, ou isso está te levando a uma bênção, a um milagre, a uma fonte de milagres. Se colocarmos os nossos olhos na tempestade, se colocarmos os nossos olhos naquilo que estamos vivendo hoje, irmãos, não coloque em Deus, coloque no Senhor Jesus, não coloque seus olhos na tempestade, senão você pode afundar. Coloque os olhos no alto, no Senhor Jesus, comece a gritar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pedro colocou os olhos aonde? Na tempestade. E depois ele pediu socorro. Salva-me, Senhor. Salva-me. Irmãos, o Senhor pegou Pedro, colocou no barco. Irmãos, olha só essa situação. E o que Jesus falou para ele? Homem de pequena fé. Olha aí. Uma fé muito, muito pouca. Por que que Pedro duvidou que ele poderia andar também sobre as águas? Por que que Pedro duvidou que ele poderia vencer aquela tempestade? Não duvide. Na história, queridos, vimos que só duas pessoas andou sobre as águas: Jesus e Pedro. Amém? Só eles dois. Jesus não repreendeu Pedro porque quis andar sobre as águas, mas repreendeu porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele por um momento deixou a fé. A falta de fé de Pedro fez com que ele afundasse. Então não duvide. Creia no poder de Deus. Creia no Senhor Jesus. Amém? Vai melhorar, vai passar essa situação, vai ter milagre, vai ter cura. Creia que você é uma pessoa escolhida de Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para direcionar as bênçãos dele. E você vai vencer cada obstáculo. Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para o que está acontecendo. É momento de clamar. É momento de decretarmos a nossa vitória. Amém? Você é mais que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é amado do Senhor. Deus escolheu a mim e a você, igreja, para vivermos o sobrenatural. Todos os dias de milagre. Saia desse barco, venha viver coisas novas. Viver o sobrenatural de Deus na presença do Senhor Jesus. Deus tem o melhor para você. Tire o teu pensamento dessa tempestade, dessa circunstância que estamos passando hoje. Comece a decretar o milagre em todas as áreas da sua vida. Se levante com força, com poder, acreditando que Deus já preparou o melhor. Deus já nos contemplou com milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa tempestade já passou. Comece a decretar. Essa tempestade já passou. Vamos orar? Deus é maravilhoso. Pai amado e querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que entrou, ó Deus, em cada lar na nossa vida.
Quantas famílias, ó Deus, estão vivendo desespero, ó Pai, por causa dessa situação de doença, de finanças, de tantas outras coisas, ó Deus. Pai, mas aqui apresentamos o Senhor Jesus, que acalma a tempestade, que opera o milagre, Pai, o sobrenatural na vida do povo, ó Deus. Entra em cada família, Pai. Promove o milagre, meu Deus. Que venha a tua ação poderosa sobre todos, ó Pai. Que venhamos nos colocar de pé a cada dia, na certeza que já alcançamos a vitória, meu Deus. Senhor, traspassa teu sangue poderoso, do alto da cabeça à planta dos pés, ó Deus. Trazendo vida, trazendo, Senhor querido, saúde, trazendo as bênçãos, ó Deus. Em nome de Jesus, tira a tristeza, tira o desânimo, ó Pai. Abre portas, ó Deus, na vida do teu povo, daqueles que estão em busca de um milagre nas suas finanças, de um milagre de um trabalho. Eu creio, ó Deus, eu creio no Senhor Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso profetizo o melhor de Deus na vida do povo, um novo dia, um momento melhor na vida de toda a igreja. Contemple o Senhor, contemple o teu libertador, aquele que já te curou, que já te sarou e que tem provido na tua casa todos os dias, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amanhã é o culto da RUG, culto da juventude, vamos estar juntos, em nome de Jesus. Domingo é o culto da família. Oh, vai ser bênção. Vamos estar aqui na live também, em nome de Jesus. E esperamos você. Amém? Levante sua cabeça, tenha fé. Você é um escolhido do Senhor Jesus. Boa noite. Que a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus.